E vamos que vamos. Olha só, gente. É o seguinte, vamos começar com a Selic mesmo, meu querido. Depois a gente fala da Petrobras, tá? Tá aí, ó. Voto de Minerva do nosso querido Roberto Campos Neto decidiu a Selic a 0,50. Prestem atenção no que aconteceu ontem. Votação 4-4. Vocês vão lembrar lá no meio-dia, e eu acho que ontem no Morning eu também falei isso, eu tinha certeza de 3 votos a 0,25. Renato, Fernando e Diogo votaram 0,25. O Otávio, que eu estava em dúvida, votou 0,25 também, 4. Do outro lado, a gente tinha 2 óbvios 0,50, que era o Aquino e o Galípolo, e os outros 3 votos podiam ir para cada um, para qualquer lado. E eu dizia, se Roberto Campos for um pouco mais pragmático, ele vai no 0,50 junto com o Galípolo, e o efeito político disso é enorme. E aí tem efeito econômico também, para vocês verem como são as coisas. O Roberto Campos Neto não só mostrou que o Banco Central não é monolítico, como o Haddad gostava de falar, como o Lula, que se referia a ele a um jovem. Aliás, o Lula deve ter algum problema com jovem, né? Já reclamou do presidente chileno. Se o cara discorda com ele e é jovem, é mais novo que ele, o que não é muito difícil hoje em dia, ele fala que ele é jovem e precipitado, né? Falou isso do presidente do Chile, do Uruguai, depois falou agora do presidente do Banco Central. Quer dizer, deve ter jovemfobia. É isso, Mr. L? Jovemfobia, né? O jovem, né? Como diria o Chorão, o jovem no Brasil não é levado a sério. Pelo menos não pelo presidente da República. Mesmo assim, né? Fazer o quê? Então ele faz um negócio que é importantíssimo. Ele, mostra que o Banco Central não é monolítico, que o Banco Central tem discussões, tem divergências e resolve o seu problema pela maioria, né? Tem o voto de desempate, é do Roberto Campos Neto, ele é 1 voto de 9, mas se houvesse empate, por exemplo, 3 correntes com 3 votos, venceria a que tem o Roberto Campos Neto. Nesse caso aqui, chegou em 4-4, Roberto Campos tinha que votar e decidiu, então, acompanhar o pessoal do 0,50, acompanhar Gabriel Galípolo. Vocês vejam só como são as coisas. E aí, amigo, numa paulada só, ele esvazia esse proselitismo irresponsável do presidente da República e de alguns daqueles seguidores, né, que deve ser o influencer desses caras, que ficavam falando aí por aí que o Banco Central autônomo com o bolsonarista infiltrado, blá, 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 bibibi, bobobó. Ele esvazia essa conversa, que é óbvio que eles não vão largar assim do nada, né? Porque eles precisam de um arquirrival para botar a culpa naquilo que eles não estão fazendo, ou nos efeitos ruins daquilo que eles estão fazendo. Ele esvazia essa conversa, ele defende a autonomia do Banco Central, porque ele poderia ter estressado demais a autonomia do Banco Central e, inclusive, perder apoio no Senado. E, economicamente, ainda tira um pouco de prêmio que estava na curva, né, de risco de queda da autonomia do Banco Central. Rapaz, irretocável, Dr. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi um mestre no dia de ontem. Foi um final épico, né? Um roteiro inteligentíssimo. Parabéns a Roberto Campos Neto. E mais, aí algumas coisas sobre o comunicado, né? O comunicado trouxe ali um parágrafo onde ele fala, deixa eu ver até se eu tenho aqui, eu vou ler para vocês rapidamente aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Ele trouxe um parágrafo ali que é como é que a gente fala? Não é um aceno, é um acerto de contas com o Haddad. Vocês vão lembrar que, pouco tempo atrás, o nosso querido presidente da República
ficava falando que tinha que mudar a meta de inflação, porque a meta de inflação está muito baixa, é muito ruim isso, então muda a meta, né? Queria fazer uma maratona de 10 quilômetros, sabe aquela coisa? Eu queria muito ser maratonista, mas, 42 quilômetros é muita coisa para correr, então faremos o quê? Muda o tamanho, né? Agora a maratona é 10 quilômetros. É isso, né? Você não consegue chegar na meta, o que você faz? Você faz a meta chegar onde você quer. E Roberto Campos conversou bastante com a equipe econômica para que isso não acontecesse. E agora ele devolveu, um parágrafo que está lá no comunicado. O comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo em parte os impactos defasados da política monetária, aliada à queda de expectativas de inflação para prazos mais longos, após decisão recente do Conselho Monetário Nacional sobre a meta de inflação, permitiram acumular a confiança necessária para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária. Rapaz, faltou nada ontem. Impressionante, impressionante. E mais, aí vai ter gente falando, não, mas tirou parte do risco fiscal. Hoje de manhã a gente discutiu um pouco isso. Tirou a parte do risco fiscal, quer dizer que o Banco Central não está preocupado com o risco fiscal? Não é nada disso. O comunicado, lembrem-se, o comunicado que é publicado após a decisão do Copom, ele só contém o que é consenso no colegiado. Obviamente, por exemplo, o risco fiscal que ainda temos não seria consensuado pelo nosso querido Gabriel Galípolo. Afinal de contas, 3 dias atrás, né, modo de falar, ele estava sentado no Ministério da Fazenda elucubrando esse plano maravilhoso que é o arcabouço fiscal que está lá parado no Congresso Nacional para rever as medidas, as alterações que o governo, junto com o Senado, tentaram colocar lá dentro e que devem cair agora na Câmara dos Deputados. Então, isso não ia constar do comunicado, mas deve constar da ata, que sai na terça-feira que vem. Muito bem. Voltando aqui. O Haddad, então, fez as pazes com o nosso querido Roberto Campos Neto. Pode colocar aí, Joelton. E disse o seguinte, sobe aí. Tá aí, ó. O corte de 0,5 na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa, um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos. Sempre mantivemos uma união, diz ele, sobre o relacionamento dele com o Roberto Campos Neto. Muita abertura no diálogo. Posso assegurar que o diálogo foi o mais elevado possível. É um voto técnico, calibrado. Aí é técnico, né? Quando é assim, é técnico. Quando é do jeito que eles querem, é técnico. Quando não é, é político. Foi um voto técnico, calibrado à luz de tudo o que ele conhece da realidade do país. Nesse mesmo dia de ontem, o presidente Lula falou que este jovem cidadão é muito jovem e não entende nada de Brasil. Tenho certeza que o voto dele foi um voto totalmente balizado em considerações de natureza técnica. Tá aqui, ó. Votaram por uma redução de 0,50. Ailton Aquino, Carolina de Assis Barros, Gabriel Galípolo e Otávio Damaso. Roberto Campos Neto desempatou aqui em favor do 0,50. No 0,25, Diogo Abre Guilhem, Fernanda Magalhães Guardado, o Renato Dias. A Fernanda e o Renato foram aqueles que votaram que a Selic deveria ir até 14, são mais hawkish, né? Quando o Banco Central resolveu parar a Selic em 13,75. E o Maurício Costa de Moura também aqui no 0,25. Beleza? 4-4, Roberto Campos Neto foi lá e 0,50, neguinho. Rapaz, o pessoal ficou feliz da vida. O governo ontem, inclusive, fez festa, né? Festa na esplanada. Pode passar aí para a gente ver o que falaram os ministros lá embaixo. Tá aí, ó, o Haddad, vocês já ouviram Simone Tebet, aquela ministra de mentira, que só está lá como secretária executiva do presidente Lula. Pode falar isso? Acho que pode, né? Vamos ver. Com o corte de 0,5% dos juros, acompanhado do indicativo de mais reduções adiante, porque lá no comunicado também está falando que é unânime entre os diretores que as próximas, mantidas as condições observadas agora, né, as tendências observadas agora,
as próximas reuniões do Copom devem trazer 0,50 de corte também. A gente vai explicar, falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar aqui de juro futuro, mas vamos só continuar aqui nessa. O BC fica em sintonia com o cenário atual de queda da inflação, de melhoria fiscal como estruturais. Os avanços institucionais do país nos últimos 7 meses, incluindo a aprovação da reforma tributária pela Câmara, tem gerado as condições para os cortes no juros. Gente, reforma tributária, ela passou a toque de caixa na Câmara por algum motivo que um dia nós descobriremos qual é, e vai ficar agora mais 2 meses, pelo menos, no Senado. E vai mudar e vai voltar para a Câmara. Falei isso ontem, vou repetir. Se aprovar ainda este ano, já vai ser rápido. A reforma tributária voltada para a renda, que seria um grande pacotão, já está sendo toda desmembrada. Por quê? Porque o governo precisa disso tramitando no Congresso Nacional para colocar previsão de receita maior do que ele sabe que vai ter, para poder fazer com que o orçamento pareça que vai caber as despesas todas que o governo vai ter. Calma, gente, tem muita matemática ainda para acontecer. Geraldo Alckmin disse que o Banco Central decidiu cortar os juros em 0,5, sobre a qual toda a economia se baseia. Esses juros em 3 anos é a primeira vez que o BC reduz essa taxa. Geraldo Alckmin, nosso querido chuchu, comentando como se fosse um. Alexandre Padilha, durante todo o primeiro semestre, o governo Lula, o Congresso Nacional e a sociedade criaram todas as condições para que hoje o Copom concretizasse essa redução da Selic em 0,5. Mais um importante passo para a economia. Rui Costa, a redução de 0,5 na Selic é importante, indica que o Brasil está no rumo certo. Seguimos trabalhando por um crescimento econômico sólido que promova melhorias ainda mais concretas na vida do brasileiro. E o secretário de Comunicação da Presidência, o Paulo Pimenta, diz que desde agosto de 2022 temos o maior juro real do mundo, com a justificativa de que ele é necessário para controlar a inflação alta. Ô, ministro, pode ser coincidência, mas parece que funcionou, hein? Dá uma olhada lá para você ver a curva de inflação e a curva de juros. Parece que funcionou. O governo federal, sob o comando do presidente Lula, mostrou que essa taxa poderia ser reduzida. A queda de 0,5 ponto percentual ainda não reflete o que queremos, mas é um avanço que mostra que o Brasil está no rumo certo. Pronto, olha que coisa. Todo mundo gostou, menos a Glaze, que está no Canadá. Mentira, ela não está no Canadá, mas ela não gostou. O corte de 0,5 ponto na taxa Selic não muda o fato de que o BC segue impondo ao Brasil a maior taxa de juros do planeta. Já era para ter reduzido a Selic substancialmente há muito tempo. Estamos pagando um preço muito alto pela atuação política do bolsonarista Campos Neto no Banco Central. Eu tenho um recado para o Elon Musk. Eu acho que esse post, esse tweet, estava pronto antes. E aí, não está funcionando direito aquele negócio de editar o tweet, viu, o Elon Musk? Vamos consertar isso para a Glaze não passar tanta vergonha, hein? O que o senhor acha, meu bilionário favorito? O Novo também, Partido Novo também soltou, todo mundo, né, agora naquele esquema. Disse, olha, o Copom estou enfrentando muitas pressões políticas desde o início do governo Lula. A Selic alta é um remédio amargo que colaborou para manter a saúde da economia após a pandemia. Ribeiro, que é o presidente aí do partido, disse o seguinte. Cadê? Ai, meu Deus, me perdi aqui. Aqui, ó. Afirmou ainda que a tendência é chegar a uma taxa de equilíbrio para garantir o controle da inflação, mas isso só poderá ocorrer se o governo demonstrar responsabilidade com as contas públicas e não aumentar os gastos, como tem indicado. Parabéns ao Campos Neto pela resiliência. O Brasil agradece, presidente do BC. Os juros poderiam ser bem mais baixos, diz aí a secretária-geral do Novo, economista Maria Helena Santos, se o atual governo tivesse responsabilidade fiscal e contivesse seus gastos. Esperamos que o Banco Central se atenha somente a critérios técnicos para analisar a variação da Selic nas próximas
Reuniões. Meu querido, vocês não sabem, mas ainda vai passar muita água por baixo dessa ponte. Essa é a verdade. O Banco Central também indicou aí que nas próximas reuniões vai ter mais corte de 0,50, e isso é para tentar balizar um pouco do mercado, né? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se já atualizou aqui. Ainda não está atualizado, eu vou fazer um gato aqui só para vocês entenderem um pouquinho. O que acontece, né? Aqui são as próximas reuniões, já mostrei isso para vocês. Vamos desconsiderar isso aqui, vou colocar um menos 50 aqui só para deixar de acordo com o Banco Central. As expectativas aqui estão ficando próxima dos 75 pontos base de queda lá em dezembro. O Banco Central meio que indicou que as próximas reuniões, e aí como são próximas, você tem que pensar que são pelo menos duas, vão ser de 50 pontos base de corte, certo? Então, a curva de juros está se adequando a isso. O que aconteceu? Nos últimos dias, a ponta mais curta estava subindo um pouquinho, porque o mercado chegou a precificar 0,50, depois voltou para 0,25 e agora veio 0,50. Então, a curva se adaptando. Amanhã, prometo para vocês, até achei lá, quando foi o dia que eu falei sobre IPCA+, no Tesouro Direto, esperando este momento de início do ciclo de queda de juros, para mostrar para vocês como funciona aquela história de marcação a mercado. Quem comprou IPCA+, ou pré-fixado, lá para 26, né? Na época que a gente estava falando disso, foi 14 de novembro do ano passado, depois eu repeti no dia 28, se não me falha a memória, ou 24, que seria uma boa comprar pré ou inflação. Eu achava a inflação mais seguro, embora o retorno pudesse ser um pouco menor. Mesmo assim, vocês vão ver o que aconteceu com esse título, se quem fez essa compra está ganhando ou perdendo dinheiro, tá bom? Se vale a pena ou não sair dessa compra agora. Já vou adiantar que não, porque é pouco prazo, mas se você precisa, é uma boa saída. Agora, quero comprar bolsa, porque bolsa vai disparar. Vocês vão começar a ver agora um monte de influencer aí, arrasta para cima, Ibovespa 150 mil em dezembro, vai ficar de fora, é a última oportunidade de comprar bolsa barata é agora, e blá, blá, blá. Não é bem assim, tá, gente? É óbvio que se inicia o ciclo de queda de juros, a bolsa deve andar sim, principalmente as empresas mais alavancadas, né? Então você tem aí consumo discricionário, né? Varejistas, pessoal de turismo, companhia aérea, devem reagir bem a esse início do corte de juros, e ainda mais em função desse corte sendo de 0,50, porque você já toma como base que esse é o piso dos próximos cortes. Não é obrigatório isso, mas provavelmente é isso que vai acontecer, tá bom? E, de acordo com o Banco Central, já no comunicado de ontem, é unânime no conselho, no colegiado, essa ideia de 0,50 bases de corte nas próximas reuniões. O CS está dizendo que vai fazer caixa para o próximo ciclo. Magalula, 3.000%. Vai ter gente fazendo isso, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Vou já prefixar meus investimentos de renda fixa. Olha, isso também vale, hein? Tem alguns estudos, o Pedro Cerise falava sobre isso hoje de manhã. Quem entra no pré, né, curto, né, de 2, 3 anos aí, agora, né, depois do primeiro corte, ainda tem uma gordura para conseguir aí, viu? Talvez valha a pena. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nas repercussões. Não, eu só queria colocar essa fotinha. Põe a fotinha aí dos responsáveis por esse cortezinho aí de 0,50. Está aí à esquerda no seu vídeo o nosso querido Roberto Campos Neto. Esse à direita aí é o Diogo Guilhem, pulando uma pessoa aí. Depois do Campos Neto aqui está Gabriel Galípolo, sorridente, simpaticíssimo. E Ailton Aquino, lá no finalzinho aqui à direita. Do outro lado, aí ó, Ailton Aquino, esse e Gabriel Galípolo, os dois indicados aí
presidente Lula, né? E está aqui o nosso querido combatente, guerreiro Roberto Campos Neto, a foto da nova composição do Comitê de Política Monetária, os diretores aí do Banco Central. Está todo mundo aí no YouTube. Parabéns a todos.